Quero desejar a todos os meus irmãos maçons e não maçons, judeus e não judeus, um forte abraço e aquele aperto de mão diferenciado e convidá-los a mais uma reflexão. Hoje eu quero refletir a respeito do personagem Jesus, né, da Bíblia, dos acontecimentos sobre Jesus dentro da Bíblia. Porque e refletir sobre os episódios dentro da Bíblia que mostram como Jesus era hipócrita, era enganador, e por isso as pessoas achavam e viam ele como enganador, pelo menos uma parte considerável da população. Porque o que ele pedia para os outros fazerem, nem sempre ele fazia, né? Ou fazia ao contrário. E a gente vai começar a ver isso, a hipocrisia dele, lá na questão de Mateus capítulo 19, versículo 16, a respeito do jovem rico. Porque aparece um jovem rico perto de Jesus e pergunta para ele o que ele precisa para herdar a vida eterna, né? Ter a vida eterna. Jesus vai dizer para ele que ele precisa seguir os mandamentos, seguir a lei de Moisés, não matar, não roubar. Ele vai dizer que tudo isso falta para ele, ou seja, ele comete todos esses pecados, todos esses crimes. Então Jesus vai dizer para ele: se você quer ser perfeito, você vende tudo e dá aos pobres, né? Aí depois Jesus vai dizer que é muito difícil um rico entrar no reino do céu, justamente porque o rico, né, não obedece às leis, não obedece aos mandamentos, e porque não tem coragem de vender tudo e dar para os pobres. E Jesus critica isso, dizendo que ele nunca vai entrar no reino dos céus porque ele não tem coragem de vender tudo e dar para os pobres, né? E que é mais fácil passar um camelo na ponta de uma agulha do que um rico entrar no céu, né? Porque ele não obedece os mandamentos e nem vende tudo e dá para os pobres, mas ao mesmo tempo Jesus faz a mesma coisa, né? Ele não respeita os mandamentos, justamente porque trabalha no dia de sábado, justamente porque substitui o sacrifício de animais para perdão dos pecados, que era uma lei perpétua, pelo batismo para arrependimento dos pecados, junto com João, né? E também não vende tudo que tem para dar para os pobres. Então nem ele, dentro do critério dele do que você precisa ser para participar do reino dos céus, nem esse reino dos céus que ele prega, dentro desse critério que ele aprova para participar, ele também poderia participar. Justamente porque quando você vai lendo o texto, você continua lendo o texto, você vai ver que, se por um lado Jesus ensinava para os discípulos dele que eles tinham que vender tudo e dar para os pobres, ele, por outro lado, não fazia isso. Por que eu digo isso, senhoras e senhores? Porque quando você vai ver a parábola dos talentos, o que você vai ver em Jesus? Um comportamento completamente hipócrita, igual ao do rico, né? Porque ele vai dizer através de parábolas assim, né? Um homem se ausenta do seu país, se referindo a ele, né? Porque ele vai, depois ele volta e dá todos os seus bens para os seus servos, né? Aí o que acontece? Ele dá a cada cada bem compatível com a capacidade, a quantidade de bem compatível com a capacidade do seu servo de aumentar o capital, de aumentar o lucro. Então, ou seja, ele não é um cara que vende o que tem para dar para os pobres, ele quer multiplicar a riqueza dele, né? E nessa parábola, ele vai dizer que ele deu 5 talentos, aí quando ele chegou ele multiplicou os talentos em 10, outro ele deu 2 talentos, quando ele chegou essa pessoa multiplicou em 4, e o que ele deu 1, quando ele voltou, essa pessoa não tinha multiplicado. Aí ele vai chamar essa pessoa de servo mau, por quê? Porque ela não lucrou para Jesus, não deu dinheiro aos banqueiros, não fez o dinheiro render, não fez o dinheiro aumentar. Então, ou seja, se Jesus defendesse mesmo que para herdar o reino dos céus, para entrar no reino dos céus, tinha que vender tudo e dar aos pobres, então ele não entraria, né? Porque em vez de ensinar as pessoas a vender o que elas tinham e dar para o pobre, ou ele fazer isso, ele estava fazendo o contrário. Em vez de vender o que ele tinha para dar para o pobre, ele estava pegando o pobre, dando o que ele tinha, para que o pobre multiplicasse o que ele tinha, e quando o pobre não multiplicasse o que ele tinha, ele tratava o servo como se o servo fosse uma coisa ruim, uma coisa do mal, né? Outra coisa interessante também que é necessário a gente prestar atenção, senhoras e senhores, a respeito desse texto, é que quando Jesus está na casa de Maria, né? Quando Jesus está lá em Betânia, ele vai ser ungido na casa de Simão, né? O leproso, né? Que vai aparecer uma mulher lá com cheio de óleo, óleo caríssimo, né? E vai passar sobre os pés. Uns dizem que é sobre os pés, outros sobre a cabeça. Aí os discípulos dele vão dizer para ele assim: Senhor, que desperdício é esse? Por que não vende esse óleo e dá o dinheiro aos pobres? Aí o que Jesus vai dizer? O mesmo cara que ensinou o jovem rico para entrar no reino dos céus a vender tudo e dar aos pobres, o que ele vai fazer na hora que ele tinha que vender o óleo caríssimo e dar o dinheiro para os pobres? Ele vai dizer o seguinte: não, ela está fazendo o que é bom, desperdiçando esse óleo comigo, porque de fato é um desperdício. Se você vendesse e desse dinheiro para o pobre, era muito mais lucro.
Mas ele vai dizer, não, olha só, vocês me têm comigo, vocês têm os pobres com vocês por muito tempo, né? Mas eu não, vocês só têm agora. Então ela não está desperdiçando, né? Então, ou seja, nem na hora da morte do cara, que ele prevê que ele vai morrer, né? Ele abaixa o ego dele. Até na hora da morte, ele prefere usar todo aquele óleo, né? Que não vai servir para nada, porque vai para debaixo da terra, não serve para nada, né? Ele prefere que aquele óleo todo seja gasto com caprichos dele, né? De ser enterrado cheirosinho, como se morto não fedesse, né? Dizendo para os discípulos que os pobres estariam com eles muito tempo, mas ele não, então era necessário gastar toda aquela bobagem, né? Aquela riqueza com ele ali, né? Justamente por quê? Porque ele se via como se ele fosse único, né? Ou seja, é aquela coisa, se você tem um idoso se afogando e um bebê se afogando e você só pode salvar um, qual que você vai salvar? A criança. Por quê? Porque a criança vai ter mais tempo de vida, vai poder contribuir mais com a vida das pessoas. O idoso talvez pode, depois daquele afogamento ali, nem resistir e morrer. A mesma coisa aqui no Senado de Jesus. O que era melhor? Vender o óleo caríssimo e dar o dinheiro para os pobres que vão continuar depois sem ele, sem líder, e vão precisar de dinheiro para comprar comida? Ou apenas usar esse óleo caríssimo para derramar em Jesus, no corpo dele, porque ele vai ser morto, mas não vai funcionar porque o corpo morto vai feder do mesmo jeito, vai ser comido do mesmo jeito, destruído pela natureza do mesmo jeito. Então os caprichos do cara, né, eram muito mais intensos do que aqueles que ele apontava nos outros. Queria que os outros vendessem as coisas para dar aos pobres, mas na hora dele vender as coisas para dar aos pobres, ele não queria. Ele queria, pelo contrário, multiplicar a riqueza dele, né? Nem na hora da morte do cara, o cara ele é tão egoísta, né? Ele é tão egocentrista, né? Se acha tão no centro de todas as coisas, que é o cara que se importa se as pessoas vão no enterro dele, mesmo sabendo que ele não vai saber se tem alguém lá ou não. Então ele vive indo de enterro em enterro, porque ele espera que muitas pessoas vão no enterro dele, mas isso nem importa, porque ele não vai nem saber quem está lá, né? Quando ele estiver morto, porque ele está morto, né? Então, senhoras e senhores, quando eu vejo esses textos aqui, certo? Eu vejo uma certa hipocrisia, né? Porque os discípulos de Jesus vão dizer pelo assim, inclusive Pedro, né? O que vai ser de nós, né? Já que nenhum rico vai entrar no reino do céu, então quem que vai poder entrar então, né? Jesus vai dizer, para o homem é impossível, mas para Deus não é, né? Porque ele se refere, como se falando dele mesmo, né? Ou seja, para os outros homens é impossível um homem rico entrar no reino do céu, mas para mim que sou Deus encarnado, tudo pode. Na verdade, é querer o dinheiro do cara, né? Vamos ser sinceros, né? Então, os discípulos vão dizer, Senhor, Senhor, né? Nós perdemos tudo, né? O que vai ser de nós? Largamos tudo para te seguir, né? Então ele vai dizer para eles, né? Vocês vão ter tudo em dobro, né? Vai ser tudo restituído para vocês, né? Ainda vão sentar em 12 tronos para jogar as tribos de Israel. Se eles pensaram sentar em 12 tronos como rei, como juiz, eles foram enganados porque não se sentaram. Jesus morreu antes disso. Agora, se o trono era os 12 lugares na mesa para descer a ripa, falar mal, julgar as tribos de Israel, isso aconteceu na última ceia. Então eles tiveram os 12 tronos, né? Ou seja, se não tinham comido agora, comeram fartamente na última ceia com ele, certo? E outro detalhe que me chamou a atenção, senhoras e senhores, é a questão do imposto. Porque o texto vai dizer o seguinte, Jesus paga o imposto. Tendo chegado em Cafarnaum, dirigiam-se a Pedro que cobravam imposto das 2 dracmas e perguntaram, não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Ou seja, eles perguntaram para Pedro se Jesus não pagava o imposto, justamente por quê? Porque Jesus não pagava imposto. Jesus tinha a cara daquele rico, daquele grande mestre, daquele banco master, que só negava imposto para poder ficar mais rico, para acumular mais dinheiro, né? Aí olha só como é que Jesus, a resposta enganadora de Jesus, né? Aí Pedro vai dizer que sim, não, Jesus paga imposto. Mas se Jesus pagasse imposto, os caras não estavam perguntando, os cobradores não estavam perguntando se Jesus não pagava, né? Porque saberia que ele pagava, né? Então precisava perguntar se ele pagava ou não, né?
Aí Pedro vai dizer assim, não, ele paga imposto. Aí, ao entrar, o texto vai dizer que Jesus se antecipou, ou seja, se apresentou a Pedro e disse para Pedro, ou seja, ele estava na casa de Pedro e perguntou para Pedro, né, que te parece de quem cobram os reis da terra imposto ou tributo, dos filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro, dos estranhos, Jesus lhe disse, logo estão isentos os filhos. Então, ou seja, é como se Jesus não quisesse pagar imposto, enganar Pedro, ficar escondido dentro da casa de Pedro sem pagar imposto. Porque Pedro responde para ele, Pedro que morava na cidade, conhecia as regras, responde para ele, quem tem que pagar imposto, eles cobram imposto dos estranhos. Ou seja, se Pedro era dali, então não deveria cobrar nem imposto de Pedro. Se cobraram o imposto de Pedro, é porque Pedro não conhecia as regras nem da própria área, né? Então, ou seja, eles cobravam dos estranhos, porque cobrou de Jesus. Jesus era estranho, ele não era natural de Cafarnaum. E também cobraram de Pedro, que supostamente morava lá. Então, cobravam de estranhos e não estranhos, né? De filhos e não filhos. Então, Jesus vai dizer para eles, se eles cobram dos estranhos, então os filhos estão isentos de pagar. Como se ele estivesse dizendo para Pedro assim, você não precisa pagar imposto. Ou se como se estivesse dizendo assim, eu não preciso pagar imposto. Porque é como se eu fosse de Cafarnaum. Aliás, ele se achava Deus de Israel, né? Herdeiro de toda a terra, né? Mas ele vai dizer, mas para que não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol e o primeiro peixe que fisgar, tira-o e abrindo a boca, acharás o dinheiro que vai estar lá dentro, né? Toma, entrega ele por mim e por ti. Então, se Pedro vai ter que pagar por ele e por Jesus, é porque o estranho e o da casa paga imposto, certo? Mas Jesus aqui está querendo dizer, tipo enganar Pedro assim, ô Pedro, eu vou pagar imposto, mas eu vou pagar imposto só para não escandalizar. Mas na verdade eu sou filho da casa, eu também sou filho da casa, você é filho da cidade, eu também sou filho da cidade, então nós não deveríamos pagar imposto, né? Justamente por quê? Porque ela é aquela mania de querer sonegar para poder acumular. Você estimula outras pessoas a pagar, como ele estimulava as outras pessoas, né? Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ou seja, paga imposto, mas ele mesmo não queria pagar, né? Queria acumular, queria juntar, a ponto dele falar com Pedro assim, vai até o mar, lança lá a isca, né? Lança um anzol e você vai pegar o peixe, o primeiro peixe que você pegar vai ter dinheiro dentro da boca do peixe. A gente sabe que não nasce dinheiro na boca do peixe. Peixe não se alimenta de dinheiro. Se tinha peixe com dinheiro dentro daquele mar, ali onde Jesus disse para Pedro jogar o anzol, é porque Jesus estava acumulando dinheiro dentro dos peixes. Porque faz todo sentido, porque ele queria acumular dinheiro. Ele queria juntar dinheiro, como na parábola lá que ele mandou os pessoal multiplicar o dinheiro no banco para ele. Uns ensinavam a vender tudo e dar aos pobres, ou seja, vender tudo e dar para os pobres, que eram os seguidores dele, discípulos dele, e esses discípulos dele, ao invés de fazer a mesma coisa, vender tudo e dar para outros pobres, iriam acumular e juntar, né? Então faz todo sentido Jesus sonegar imposto e guardar, acumular dinheiro escondido para ninguém descobrir que ele tem dinheiro, né? Por quê? Porque Pedro era pescador. Qual que seria a maior artimanha de Jesus para poder guardar dinheiro? Já que Pedro é pescador, ele tem as manhas dos peixes, eu vou levar ele para algum lugar, mato todos os peixes que tiver lá, coloco moeda dentro da boca deles e naquele lugar específico, quando eu precisar de dinheiro, eu jogo um anzol lá e pego o peixe. Ninguém vai saber, porque está oculto. Quando o rei vier na minha casa, revirar minha casa, ver se tem dinheiro, não vai achar nada, vai achar que eu sou pobre, miserável, vai me tornar isento do imposto, eu vou estar adquirindo dinheiro, porque eu estou convencendo os ricos a vender tudo e dar para os pobres, enquanto eu vou acumulando, acumulando, ensinando os meus a vender e acumular e multiplicar, e eu não vou pagar imposto. Então termina esse vídeo às 13h33, que é um número muito simbólico para nós, um número, inclusive, né, que representa a morte de Jesus aos 33 anos, que com certeza não foi à toa.